O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santiparva. Mokshadharma Parva. Capítulo 235. Como um Brahmana deve agir. Vyasa disse: o conhecimento chamado Trayan que se acha nos Vedas e seus ramos deve ser adquirido. Aquele conhecimento é para ser derivado dos rishis, dos samas, e das ciências chamadas Varna e Akshara. Há, além desses, os Yajuses e os Atharvas. Nos 6 tipos de ações indicadas neles, mora o ser divino. Aqueles que são bem versados nas declarações dos Vedas, que têm conhecimento da alma, que são ligados à qualidade de bondade, e que são altamente abençoados, conseguem compreender a origem e o fim de todas as coisas. Um Brahmana deve viver no cumprimento dos deveres prescritos nos Vedas. Ele deve fazer todas as suas ações como um bom homem de alma controlada. Ele deve ganhar seu sustento sem prejudicar qualquer criatura. Tendo recebido conhecimento dos bons e sábios, ele deve controlar suas paixões e propensões. Bem versado nas escrituras, ele deve praticar aqueles deveres que foram declarados para ele, e fazer todos os atos nesse mundo guiado pela qualidade de bondade. Mesmo levando o modo de vida familiar, o Brahmana deve ser observador das 6 ações já citadas. Seu coração cheio de fé, ele deve adorar as divindades nos 5 sacrifícios bem conhecidos. Dotado de paciência, nunca negligente, tendo autocontrole, conhecedor dos deveres, com uma alma purificada, privado de alegria, orgulho e raiva, o Brahmana nunca deve cair em langor. Doações, estudo dos Vedas, sacrifícios, penitências, modéstia, inocência e autodomínio, estes aumentam a energia de alguém e destroem os pecados de alguém. Alguém dotado de inteligência deve ser moderado em dieta e deve dominar seus sentidos. De fato, tendo subjugado luxúria e ira, e tendo purificado todos os seus pecados, ele deve se esforçar para alcançar Brahma. Ele deve adorar o fogo e os Brahmanas, e reverenciar as divindades. Ele deve evitar todos os tipos de conversa inauspiciosa e todos os atos de ofensa injusta. Essa direção de conduta preliminar é inicialmente prescrita para um Brahmana. Posteriormente, quando vem o conhecimento, ele deve se empenhar em ações, pois nas ações se encontra o êxito. Estas são, é claro, atos religiosos. O Brahmana que é dotado de inteligência consegue atravessar o rio da vida que é tão difícil de se cruzar e que é tão furioso e terrível, que tem os 5 sentidos como suas águas, que tem cupidez como sua fonte, e ira como seu lodo. Ele nunca deve fechar seus olhos para o fato que o tempo está atrás dele em uma atitude ameaçadora. O tempo que é um grande entorpecente de todas as coisas, e que está armado com força muito grande e irresistível, emanando do próprio grande ordenador. Gerado pela corrente da natureza, o universo está sendo arrastado incessantemente. O poderoso rio do tempo, coberto com redemoinhos constituídos pelos anos, tendo os meses como suas ondas e as estações como sua correnteza, as quinzenas como sua palha e grama flutuantes, e a elevação e queda das pálpebras como sua espuma, os dias e as noites como sua água, e desejo e luxúria como seus crocodilos terríveis, os Vedas e sacrifícios como suas balsas, e a virtude das criaturas como suas ilhas, e lucro e prazer como suas fontes, veracidade de palavras e emancipação como suas margens, benevolência como as árvores que flutuam por ele, e os yugas como os lagos ao longo de seu curso. O poderoso rio do tempo, o qual tem uma origem tão inconcebível quanto aquela do próprio Brahma, está arrastando incessantemente todos os seres criados pelo grande ordenador em direção à residência de Ama. Pessoas possuidoras de sabedoria e paciência sempre conseguem atravessar este rio terrível por empregarem as balsas do conhecimento e sabedoria. O que, no entanto, tolos insensatos, desprovidos de balsas similares podem fazer quando jogados naquela correnteza furiosa. Que somente o homem de sabedoria consiga cruzar este rio, e não aquele que é ininteligente, é consistente com a razão. O primeiro observa de uma distância os méritos e falhas de tudo. Consequentemente, ele consegue adotar ou rejeitar o que é digno de adoção ou rejeição.
O homem, no entanto, de compreensão pequena e instável, e cuja alma é cheia de desejo e cobiça, está sempre cheio de dúvidas. Então o homem desprovido de sabedoria nunca consegue atravessar aquele rio. Aquele também que sente inativamente em dúvida nunca pode transpô-lo. O homem desprovido da balsa da sabedoria, por ter que aguentar o peso opressivo de grandes erros, afunda. Alguém que é agarrado pelo crocodilo do desejo, mesmo se possuidor de conhecimento, nunca pode fazer do conhecimento sua balsa. Por essas razões, o homem de sabedoria e inteligência deve se esforçar para flutuar sobre a correnteza do tempo sem afundar nela. De fato, é aquele que consegue se manter flutuando que se torna conhecedor de Brahma. Alguém nascido em uma linhagem nobre, se abstendo dos 3 deveres de ensinar, de oficiar em sacrifícios de outros e de aceitar doações, e fazendo somente os 3 outros atos, isto é, estudar, sacrificar, e doar, deve, por aquelas razões, se esforçar para flutuar sobre a corrente. Tal homem sem dúvida atravessará ajudado pela balsa da sabedoria. Alguém que é puro em conduta, que é autocontrolado e cumpridor de bons votos, cuja alma está sob controle, e que possui sabedoria, seguramente alcança o êxito neste e no outro mundo. O Brahmana levando um modo de vida familiar deve dominar ira e inveja, praticar as virtudes já citadas, e cultuar as divindades nos 5 sacrifícios, comer depois de ter alimentado as divindades, pitris, e convidados. Ele deve agir de acordo com aqueles deveres que são cumpridos pelos bons. Ele deve fazer todas as suas ações como uma pessoa de alma controlada. E ele deve, sem prejudicar alguma criatura, ganhar seu sustento por adotar um comportamento que não seja censurável. Alguém que é bem versado nas verdades dos Vedas e nos outros ramos de conhecimento, cujo comportamento é como aquele de uma pessoa de alma bem controlada, que é dotado de uma visão clara, que cumpre os deveres que são prescritos para a sua classe, e que, por suas ações, não produz uma mistura de deveres, que se dedica às observâncias registradas nas escrituras, que é cheio de fé, que é autocontrolado, que é possuidor de sabedoria, que é desprovido de inveja e malícia, e que conhece bem as distinções entre justiça e injustiça, consegue transpor todas as suas dificuldades. Aquele Brahmana que é possuidor de firmeza, que está sempre atento, que possui autodomínio, que está familiarizado com a virtude, cuja alma está sob controle, e que transcendeu alegria, orgulho e raiva, nunca tem que languir em aflição. Este é o rumo de conduta que foi ordenado antigamente para um Brahmana. Ele deve se esforçar para a aquisição de conhecimento, e fazer todas as ações escriturais. Por viver dessa maneira, ele sem dúvida obtém êxito. Alguém que não possui uma visão clara faz o mal até quando ele deseja fazer o que é certo. Tal pessoa, mesmo usando seu raciocínio, faz tais ações de virtude que partilham da natureza da injustiça. Desejando fazer o que é certo, ela faz o que é errado. Similarmente, desejando fazer o que é errado, alguém faz o que é certo. Tal pessoa é um tolo. Não conhecendo os 2 tipos de atos, ela tem que passar por repetidos renascimentos e mortes. Capítulo 236. Estágios de um yogin. Vyasa disse: se a emancipação é desejável, então o conhecimento deve ser adquirido. Para uma pessoa que é levada ora para cima ora para baixo ao longo da correnteza do tempo ou vida, o conhecimento é a balsa pela qual ela pode alcançar a margem. Aqueles homens sábios que têm chegado a conclusões certas com relação ao caráter da alma e daquilo que é chamado de vida pela ajuda da sabedoria, podem ajudar os ignorantes a atravessarem o rio do tempo ou da vida com a balsa de conhecimento. Aqueles, no entanto, que são ignorantes, são incapazes de salvar a si mesmos ou outros. Aquele que se livrou do desejo e de todos os outros defeitos, e que se emancipou de todos os apegos, deve prestar atenção àqueles 12 requisitos de yoga, isto é, local, atos, afeição, objetos, meios, destruição, certeza, olhos, alimento, supressão, mente e inspeção. O local deve ser nivelado, não impuro, tal como um crematório, etc., livre de cancas, fogo, e areia, etc., solitário e livre de barulho e outras fontes de perturbação.
Atos incluem abstenção de alimento e divertimentos e distrações, abstenção de todos os tipos de trabalho, tendo somente objetivos mundanos para efetuar, abstenção também de sono e sonhos. Afeição significa aquela por bons discípulos ou por progresso em yoga. Objeto se refere a combustível sagrado, água, e supressão de expectativa e ansiedade, etc. Meio se refere ao assento a ser usado, ao modo de sentar, e atitude de corpo. Destruição se refere à conquista do desejo e apegos, isto é, renúncia de todas as coisas atrativas. Certeza significa fé inabalável que o é dito sobre yoga nos Vedas ou por preceptores é verdade. Olhos inclui os outros sentidos. Todos esses devem ser reprimidos. Alimentação significa alimento puro. Supressão se refere à subjugação de nossa inclinação natural em direção a objetos mundanos. Mente aqui se refere ao controle da determinação e seu oposto, isto é, irresolução. Inspeção significa reflexão sobre nascimento, morte, decrepitude, doença, tristeza, imperfeições, etc. Aquele que deseja obter conhecimento superior deve, pela ajuda de sua compreensão, reprimir a fala e a mente. Aquele que deseja ter tranquilidade deve, pela ajuda de seu conhecimento, dominar sua alma. Quer se torne compassivo ou cruel, conhecedor de todos os Vedas ou ignorante dos rishis, justo e observador de sacrifícios ou o pior dos pecadores, quer se torne eminente pela coragem e riqueza ou mergulhado em miséria, aquela pessoa que dirige sua mente em direção a esses atributos dos quais eu tenho falado, sem dúvida cruzará o oceano da vida que é tão difícil de se atravessar. Sem falar dos resultados da obtenção de Brahma por yoga, pode ser dito que aquele que se determina somente a se informar a respeito da alma transcende a necessidade de cumprir as ações prescritas nos Vedas. O corpo com Jiva dentro dele é um carro excelente. Quando sacrifícios e ritos religiosos são feitos, seu upasta a parte do carro na qual o motorista senta, a vergonha seu varuta a cerca de madeira ao redor do carro para proteger contra os efeitos das colisões, pois a vergonha é o sentimento que nos afasta das ações pecaminosas, o paia e a paia que são os meios e destruição explicados acima. Seu kuvara a lança a qual jugo é ligado, o ar chamado apana seu aksha roda, o ar chamado prana seu yuga jugo, o conhecimento e o período concedido de existência seus pontos para atar os corcéis, a atenção seu belo vandura, aquela parte do yoga onde ele é ligado à lança, isto é, seu meio, sobre o qual aparece algo como uma saliência arredondada, a adoção de bom comportamento seu nemi a circunferência da roda, visão, tato, olfato, e audição seus 4 corcéis, a sabedoria seu nabi a parte central do carro na qual senta o passageiro ou guerreiro, todas as escrituras seu para toda o aguilhão com o qual o motorista incita os corcéis, conhecimento certo das declarações escriturais seu motorista, a alma seu passageiro sentado firmemente, fé e autodomínio seus precursores, a renúncia seu companheiro inseparável, seguindo atrás e inclinado a fazer o bem, pureza o caminho pelo qual ele segue, meditação ou união com, então aquele carro pode alcançar Brahma e brilhar lá em refulgência. Eu agora te direi os meios rápidos que devem ser adotados pela pessoa que equiparia seu carro de tal maneira para atravessar esta selva do mundo para alcançar a meta constituída por Brahma, que está além de decrepitude e destruição. Fixar a mente em uma coisa de cada vez é chamado de dharana. Dharana corresponde ao exercício do poder pelo qual a mente é retida ou mantida ocupada em uma imagem ou noção específica. Esta faculdade é especialmente treinada por yogins. De fato, o passo inicial consiste em treiná-la até a extensão desejável. O yogin, cumprindo votos e restrições apropriados, pratica ao todo 7 tipos de dharana. Há, também, muitos tipos de dharanas que se originam destes, sobre objetos que estão próximos ou distantes. Os 7 tipos de dharanas se referem respectivamente a terra, vento, espaço, água, fogo, consciência e compreensão. Através desses o yogin gradualmente obtém domínio sobre a terra, vento, espaço, água, fogo, consciência e compreensão. Depois disto ele gradualmente obtém domínio sobre o imanifesto.
Eu agora descreverei para ti os conceitos em sua ordem que são compreendidos por indivíduos específicos entre aqueles que estão engajados em yoga de acordo com as regras e ordenanças que foram declaradas. Eu te falarei também da natureza do sucesso que se liga ao yoga iniciado de acordo com as regras por aquele que olha dentro de seu próprio eu. O yogin, que abandona seu corpo grosseiro, seguindo as instruções de seu preceptor, vê sua alma mostrando as seguintes formas em consequência de sua subtilidade. Para ele, no primeiro estágio, o firmamento parece estar cheio de uma substância sutil semelhante a vapor nevoento. Da alma que está livre do corpo, exatamente assim se torna a forma. Quando esse nevoeiro desaparece, uma segunda ou nova forma se torna visível. Depois, então, o yogin contempla dentro de si mesmo, no firmamento de seu coração, a forma da água. Depois do desaparecimento da água, a forma do fogo se mostra. Quando este desaparece, a forma que é perceptível é aquela do vento, tão refulgente quanto uma arma bem temperada de polimento excelente. Gradualmente, a forma mostrada pelo vento se torna como aquela da mais fina teia de aranha. Então, tendo obtido a alvura, e também a sutileza do ar, é dito que a alma de Brahman alcança a alvura e sutileza supremas do éter. Ouça-me enquanto eu te digo as consequências dessas diversas condições quando elas ocorrem. Aquele yogin que foi capaz de realizar a conquista do elemento terra, obtém por tal domínio o poder de criação. Como um segundo Prajapati dotado de uma natureza que é perfeitamente imperturbável, ele pode a partir de seu próprio corpo criar todas as espécies de criaturas. Somente com seu dedo do pé, ou com sua mão ou pés, aquela pessoa que conseguiu o domínio do vento pode sozinha fazer a terra inteira tremer. Esse mesmo é o atributo do vento, como declarado no Shruti. O yogin que conseguiu o domínio do espaço pode existir brilhantemente no espaço por ter obtido uniformidade com aquele elemento, e pode também desaparecer à vontade. Pelo domínio sobre a água, alguém pode como Agastya esvaziar rios, lagos e oceanos. Pelo domínio sobre o fogo, o yogin se torna tão resplandecente que sua forma não pode ser olhada. Ele se torna visível somente quando ele extingue sua consciência de individualidade. Esses 5 elementos ficam sob seu domínio. Quando a compreensão, a qual é a alma dos 5 elementos e da consciência de individualidade, porque estes 6 dependem dela ou a têm como seu refúgio, é conquistada, o yogin obtém onipotência, e conhecimento perfeito ou percepção livre de dúvida em certeza com respeito a todas as coisas, vem a ele. Por isso, o manifesto se funde no imanifesto ou alma suprema da qual o mundo emana e se torna o que é chamado de manifesto. É do imanifesto ou a alma suprema que o mundo ou tudo o que é manifesto surge ou emana. O yogin, por seu conhecimento superior, percebe que tudo o que é manifesto é somente a alma suprema e manifesta. Escute agora a mim enquanto eu explico em detalhes a ciência do imanifesto. Mas antes de tudo ouça-me sobre tudo o que é manifesto como explicado no sistema de filosofia Samkhya. Em ambos, nos sistemas Yoga e Samkhya, 25 tópicos de conhecimento são tratados quase da mesma maneira. Escute-me enquanto eu menciono suas principais características. É citado como o manifesto aquilo que é possuidor desses 4 atributos: nascimento, crescimento, decadência e morte. Aquilo que não possui estes atributos é citado como imanifesto. 2 almas são mencionadas nos Vedas e nas ciências que são baseadas neles. A primeira, que é chamada de Jivatman, é dotada dos 4 atributos já mencionados, e tem um desejo pelos 4 objetos ou propósitos, isto é, religião, riqueza, prazer e emancipação. Essa alma é chamada de manifesta, e é nascida do imanifesto alma suprema. Ela é inteligente e não inteligente. Eu assim te falei sobre Sattva, matéria inerte, e Kshetrajna, espírito imaterial. Ambos os tipos de alma, isto é dito nos Vedas, se tornam ligadas aos objetos dos sentidos. A doutrina dos Sankhiyas é que alguém deve se manter indiferente ou dissociado dos objetos dos sentidos.
O Yojin que é livre do apego e orgulho, que transcende todos os pares de opostos, tais como prazer e dor, calor e frio, etc., que nunca dá vazão à raiva ou ódio, que nunca fala uma inverdade, que, embora caluniado ou golpeado, ainda demonstra amizade pelo caluniador ou pelo que lhe bateu, que nunca pensa em fazer mal a outros, que reprime os três, isto é, palavras, ações e mente, e que se comporta uniformemente para com todas as criaturas, consegue se aproximar da presença de Brahman. Aquela pessoa que não nutre desejos por objetos mundanos, que não é relutante em aceitar o que vem, que depende dos objetos mundanos somente naquela extensão em que é necessária para manter a vida, que é livre de cobiça, que rejeitou toda aflição, que tem reprimido seus sentidos, que passa por todas as ações necessárias, que é indiferente à aparência pessoal e vestuário, cujos sentidos estão todos serenos por devoção aos verdadeiros objetivos da vida, cujos objetivos nunca são deixados não realizados, que se comporta com igual amizade em direção a todas as criaturas, que olha um torrão de terra e um de ouro com um olhar igual, que é igualmente disposto em direção a amigo e inimigo, que possui paciência, que aceita elogio e crítica da mesma maneira, que é livre do desejo com respeito a todos os objetos de desejo, que pratica Brahmacharya, e que é firme e resoluto em todos os seus votos e observâncias, que não tem malícia ou inveja por alguma criatura no universo, é um Yojin que, segundo o sistema Sankhya, consegue ganhar emancipação. Escute agora ao caminho e aos meios pelos quais uma pessoa pode obter emancipação através de yoga ou o sistema de Patanjali. Aquela pessoa que se move e age depois de ter transcendido o poderio que a prática de yoga ocasiona nos estágios iniciais, consegue ganhar emancipação. É dito que com a prática de yoga, durante os primeiros estágios, certos poderes extraordinários vêm para o Yojin e ele os deseje ou não. Em um capítulo anterior foi dito que aquele Yojin que se permite ser levado por aquelas aquisições extraordinárias vai para o inferno, isto é, fracassa em alcançar a emancipação ao lado da qual o próprio céu com a posição de Indra é somente inferno. Por isso, aquele que transcende a pujança que Yoga traz se torna emancipado. Eu assim te falei sobre aqueles tópicos, isto é, emancipação de acordo com o sistema Sankhya e de acordo com o sistema Yoga, os quais são diferentes se o orador estiver disposto a tratá-los como tais, mas que na verdade são o mesmo. Dessa maneira alguém pode elevar-se acima de todos os pares de opostos. Assim alguém pode alcançar Brahma. Capítulo 237. Aqueles familiarizados com o conhecimento. Vyasa disse, carregado para cima e para baixo no oceano da vida, aquele que é capaz de meditar agarra a balsa do conhecimento, e para alcançar sua emancipação adere ao próprio conhecimento, sem estender seus braços para lá e para cá para agarrar algum outro suporte. Suka disse, qual é aquele conhecimento? Ele é aquele saber pelo qual, quando o erro é dissipado, a verdade vem a ser descoberta. Ou, ele é aquele curso de deveres consistindo em ações a serem feitas ou realizadas, pela ajuda das quais o objetivo procurado pode ser compreendido ou alcançado. Ou, ele é aquele curso de deveres, chamado de abstenção de ações, pelo qual uma extensão da alma é para ser procurada. Diga-me o que é, para que por sua ajuda, os dois, isto é, nascimento e morte, possam ser evitados. Vyasa disse, aquele tolo que, acreditando que tudo isso existe por sua própria natureza sem, realmente, o refúgio ou fundação existente, enche por tal instrução as aspirações de discípulos, dissipando por sua inventividade dialética os argumentos que os últimos possam usar em contrário, não consegue chegar a alguma verdade. Aqueles também que creem firmemente que toda causa é devido à natureza das coisas, farão em alcançar qualquer verdade mesmo por ouvirem homens mais sábios ou os rishis que são capazes de instruí-los. Aqueles homens de pouca inteligência que param em suas especulações, tendo adotado uma dessas doutrinas, de fato, aqueles homens que consideram a natureza como a causa, nunca conseguem obter qualquer benefício para si mesmos. Essa crença na natureza como a causa produtora e sustentadora, surgindo como surge de uma mente agindo sob a influência do erro, ocasiona a destruição da pessoa que a nutre.
Escute agora a verdade com respeito a essas duas doutrinas que afirmam 1 que as coisas existem por sua própria natureza e 2 que elas fluem por sua própria natureza de outras que são diferentes e que as precedem. Homens sábios se dedicam à agricultura e lavoura, e à aquisição de colheitas por aqueles meios e de veículos para locomoção e assentos e tapetes e casas. Eles se dedicam também à instalação de jardins de divertimento, à construção de mansões espaçosas, e à preparação de remédios para doenças de todos os tipos. É a sabedoria a qual consiste na aplicação de recursos que leva à realização de propósitos. É a sabedoria que ganha resultados benéficos. É a sabedoria que permite aos reis exercerem e desfrutarem de soberania, embora eles sejam possuidores de atributos iguais àqueles das pessoas sobre as quais eles governam. É pela sabedoria que todos esses resultados são alcançados. Sabedoria é a aplicação de meios para a realização de objetivos. A natureza nunca constrói palácios ou produz veículos e os diversos outros confortos que o homem desfruta. Aquele que confiasse na natureza com relação a esses nunca os obteria, por mais que ele pudesse esperar por muito tempo. A necessidade de esforço, mental e físico, e o êxito que coroa aquele esforço fornecem a melhor resposta, o orador pensa, para aqueles que acreditam naquelas doutrinas. É pela sabedoria que o maior e o menor entre os seres são distinguidos. É pela sabedoria que os superiores e os inferiores entre os objetos criados são compreendidos. É a sabedoria ou conhecimento que é o maior refúgio de todas as coisas. Todos os diversos tipos de coisas criadas têm 4 tipos de nascimento. Eles são vivíparos, ovíparos, vegetais, e nascidos da sujeira. As criaturas, também, que são móveis, devem ser conhecidas como sendo superiores àquelas que são imóveis. É consistente com a razão que a energia inteligente, visto que ela diferencia toda a matéria não inteligente, deve ser considerada como superior à matéria não inteligente. As criaturas móveis, que são inumeráveis, são de 2 tipos, isto é, aquelas que têm muitas pernas e aquelas que têm 2. As últimas, no entanto, são superiores às primeiras. Os bípedes, também, são de 2 espécies, isto é, aqueles que vivem sobre a terra e aqueles que são diferentes, como as aves que são chamadas de habitantes do céu ou do ar. Destes, os primeiros são superiores aos últimos. Os superiores comem diversos tipos de alimento cozido. Os bípedes que se movem sobre a terra são de 2 tipos, isto é, os medianos ou intermediários, e os que são principais. Destes, os medianos ou intermediários são considerados como superiores aos primeiros por causa de sua observância dos deveres de casta. É claro, os principais são os principais, e os intermediários nunca podem ser superiores a eles. Apesar disso, os intermediários são cumpridores dos deveres de casta. Os principais não são assim, eles tendo transcendido tais distinções. Por isso, como tentativa, a opinião popular ou ignorante é primeiro aceita, no sentido de que os observadores de casta são superiores àqueles que não observam Jatidharma. Os medianos ou intermediários são citados como sendo de 2 tipos, isto é, os que conhecem e os que não conhecem os deveres. Desses, os primeiros são superiores por seu discernimento a respeito do que deve e do que não deve ser feito. Aqueles familiarizados com os deveres são citados como sendo de 2 tipos, os que conhecem e os que não conhecem os Vedas. Desses os primeiros são superiores, pois os Vedas são considerados como habitando neles. Isto provavelmente significa que como os Vedas não tinham sido reduzidos à escrita, seus conteúdos repousavam ou moravam nas memórias de homens versados neles. Aqueles que conhecem os Vedas são de 2 tipos, isto é, aqueles que fazem e aqueles que não fazem preleções sobre os Vedas. Desses, os primeiros, que conhecem totalmente os Vedas, com os deveres e os ritos declarados neles, e os resultados daqueles deveres e ritos, são superiores por sua divulgação de todos aqueles deveres e ritos. De fato, todos os Vedas com os deveres declarados neles são citados como fluindo deles. Os preceptores dos Vedas são de 2 tipos, os que conhecem e os que não conhecem a alma. Desses, os primeiros são superiores por seu conhecimento do que significa nascimento e morte.
compreender o que é nascimento e o que é morte, e evitar nascimento somado, portanto, morte, são os maiores frutos do conhecimento da alma. Aqueles que não têm conhecimento da alma têm que viajar em uma ronda de repetidos renascimentos. Com relação aos deveres, eles são, também, de dois tipos, isto é, pravriti e nivriti. Aquele que conhece os deveres é citado como sendo onisciente ou possuidor de conhecimento universal. Tal homem é um renunciante. Tal homem é firme na realização de seus propósitos. Tal homem é verdadeiro, puro externamente e internamente, e possuidor de pujança, isto é, o poder que vem de yoga. Os deuses reconhecem como um Brahmana aquele que é devotado ao conhecimento de Brahma e não aquele que conhece somente os deveres de Pravriti. Tal homem é versado também nos Vedas e seriamente dedicado ao estudo da alma. Aqueles que têm conhecimento verdadeiro contemplam sua própria alma como existente dentro e fora. Tais homens, ó filho, são realmente regenerados e tais homens são deuses. Observar tudo no universo como seu próprio eu. A alma é a mais alta aspiração de uma pessoa justa. É yoga que capacita alguém a alcançar o mais alto ideal de existência. Alguém que percebe isso é citado como sendo um verdadeiro Brahmana, uma pessoa realmente regenerada, de fato, um Deus sobre a terra. Desses depende este mundo de seres, neles mora todo este universo. Não há nada que seja igual à sua grandeza. Transcendendo nascimento e morte e as distinções e ações de todos os tipos, eles são os senhores das 4 espécies de criaturas e são iguais ao próprio auto-nascido. Capítulo 238. Conhecimento e deveres nos diferentes yogas. Vyasa disse: essas, então, são as ações obrigatórias ordenadas para Brahmanas. Alguém que possui conhecimento sempre alcança o êxito por praticar as ações prescritas. Se nenhuma dúvida surge em relação às ações, então ações feitas sem dúvida levam ao sucesso. A dúvida a qual nós nos referimos é esta: se as ações são obrigatórias ou se elas são opcionais. O conhecimento é essencial para o êxito ou emancipação. Se ações se tornam necessárias para levar ao conhecimento, a dúvida pode então surgir de modo que elas cessam de ser obrigatórias, pois pode ser suposto que o conhecimento é obtenível de outra maneira do que por meio de ações. Com relação a esta dúvida acerca do verdadeiro caráter das ações, deve ser dito que, se as ações são ordenadas para o homem para produzir conhecimento somente pelo qual Brahma ou a emancipação é para ser alcançado, então elas devem ser consideradas como obrigatórias e não opcionais. Eu agora falarei sobre elas pela luz da inferências e experiência. Ouça-me. Com respeito às ações, alguns homens dizem que o esforço é sua causa. Outros dizem que a necessidade é sua causa. Outros afirmam que a natureza é a causa. Alguns dizem que as ações são os resultados do esforço e da necessidade. Alguns afirmam que as ações fluem do tempo, esforço e natureza. Alguns dizem que dos três, isto é, esforço, necessidade e natureza, só um e não os outros dois é a causa. Alguns são de opinião que todos os três combinados são a causa. Algumas pessoas que estão empenhadas na realização de ações dizem, com respeito a todos os objetos, que eles existem, que eles não existem, que eles não podem ser citados como existentes, que eles não podem ser citados como não existentes, que não é que eles não podem ser citados como existentes, e por fim, que não é que eles não podem ser citados como não existentes. Estes então são os diversos pontos de vista nutridos pelos homens. Aqueles que são yogins, no entanto, veem Brahma como a causa universal. Os homens do Treta, do Dvapara e do Kali Yuga são inspirados com dúvidas com referência às declarações dos Shrutis. Os homens do Krita Yuga, no entanto, são dedicados a penitências, têm almas tranquilas, isto é, não têm dúvidas, e são observadores de virtude. Naquela era todos os homens consideram os rishis, os samas, e os yajuses como idênticos, apesar de sua aparente diversidade. Analisando o desejo e aversão, eles cultuam somente a penitência. No Treta e nos outros yugas as pessoas são vistas professando apego ou devoção a somente um dos Vedas e não aos outros, seja ele o rishis, os samas, ou o yajuses.
O orador, descontente com isso, se refere à era Krita como uma na qual tal diferença de fé não era observável. Os homens naquela era consideravam todos os Vedas igualmente, e, de fato, até como idênticos. Dedicado à prática de penitências, constante nelas, e rígido em sua observância, alguém consegue a realização de todos os seus desejos só pelas penitências. Pela penitência alguém alcança aquilo por se tornar o qual alguém cria o universo. Pela penitência alguém se torna aquilo pelo qual ele se torna o mestre poderoso de todas as coisas. Jiva ou Shit se torna poderoso e consegue criar o universo por meio de penitência. Por meio de penitência alguém alcança Brahma, e, portanto, pujança universal. Aquele Brahma está explicado nas declarações dos Vedas. Apesar disso, Brahma é inconcebível mesmo para aqueles que estão familiarizados com aquelas declarações. Brahma também foi declarado no Vedanta. Brahma, no entanto, não pode ser contemplado por meio de ações. Este é um dos versos mais importantes nesse capítulo, pois, como o comentador explica, ele fornece a resposta para a questão proposta no capítulo anterior, isto é, o que é aquele conhecimento. Nos Vedas ações e conhecimento são mencionados. Na província de ações, Brahma é representado como Indra e os outros deuses. Brahma, portanto, é falado lá como oculto ou inconcebível até para aqueles que conhecem aquela província ou esfera dos Vedas. No Vedanta, também, conhecimento ou Vidya é falado como um meio pelo qual alcançar Brahma. O conhecimento ou Vidya, portanto, o qual é o assunto da questão, não é o que é implicado por Pravriti Dharma ou por Nivriti como usado no capítulo anterior. O sacrifício ordenado para Brahmanas consiste em japa, meditação e recitação. Aquele para Kshatriyas consiste em matança de animais puros para satisfação das divindades. Aquele para Vaisyas consiste na produção de colheitas e na criação de animais domésticos. E aquele para Sudras em serviço humilde para as 3 outras classes. Por cumprir os deveres prescritos para ele e por estudar os Vedas e outras escrituras, alguém se torna um Dvija, regenerado. Se ele faz alguma outra ação ou não, ele se torna um Brahmana por se tornar o amigo de todas as criaturas. No início de Treta, os Vedas e sacrifícios e as divisões de casta e os vários modos de vida existiam em sua totalidade. Por consequência, no entanto, da duração de vida ser diminuída em Dvapara, aqueles são alcançados pelo declínio. Na era Dvapara como também na Kali, os Vedas são alcançados pela perplexidade. Perto do fim de Kali, é duvidoso se eles até se tornam visíveis para o olho. Naquela era, os deveres das respectivas classes desaparecem, e homens se tornam afligidos pela iniquidade. Os atributos suculentos de vacas, da terra, da água, e ervas medicinais e comestíveis, desaparecem. Isto é, as vacas não produzem mais leite doce e abundante, o solo cessa de ser fértil, e as ervas medicinais e comestíveis perdem suas virtudes de cura como também seu sabor. Pela iniquidade universal os Vedas desaparecem e com eles todas as funções inculcadas neles, como também os deveres em relação aos 4 modos de vida. Aqueles que permanecem cumpridores dos deveres de sua própria classe são afligidos, e todos os objetos móveis e imóveis sofrem uma mudança para pior. Como as chuvas do céu fazem todos os produtos da terra crescerem, da mesma maneira os Vedas, em todas as eras, fazem todos os angas crescerem. Angani significa as observâncias necessárias para a prática de yoga, como também todos os tipos de ritos e votos. Os Vedas fazem estes aumentarem, e eles, por sua vez, ajudam todos os estudantes dos Vedas a realizarem seus propósitos. Sem dúvida, o tempo assume diversas formas. Ele não tem início nem fim. É o tempo que produz todas as criaturas e também as devora. Eu já falei disso para ti. O tempo é a origem de todas as criaturas. O tempo é aquilo que as faz crescer. O tempo é aquilo que é seu destruidor. E por fim é o tempo que é seu soberano. Sujeitas aos pares de opostos tais como calor e frio, prazer e dor, etc. Criaturas de variedade infinita dependem do tempo de acordo com suas próprias naturezas sem serem diferentes de como elas foram ordenadas pelo Brahma Supremo. Capítulo 239.
Suka pergunta qual conhecimento leva a Brahma. Bhishma disse, assim endereçado por seu pai, Suka, elogiando muito essas instruções do grande Rishi, se pôs a perguntar o seguinte, relativo à importância dos deveres que levam à emancipação. Suka disse, por quais meios alguém que possui sabedoria, que conhece os Vedas, que é observador de sacrifícios, dotado de sabedoria, e livre de malícia, consegue alcançar Brahma que não pode ser compreendido por evidência direta ou inferência, e que não é suscetível de ser indicado pelos Vedas? Questionado por mim, me diga por quais meios Brahma deve ser compreendido. É por penitência, por Brahmacharya, pela renúncia de tudo, pela inteligência, pela ajuda da filosofia Sankhya, ou por yoga? Por quais meios pode qual tipo de busca de um só fim ser alcançado por homens, com relação a ambos, isto é, a mente e os sentidos? Cabe a ti explicar tudo isso para mim. Vyasa disse, nenhum homem chega ao êxito por outros meios exceto a aquisição de conhecimento, a prática de penitências, a subjugação dos sentidos, e renúncia de tudo. O comentador salienta que por esses 4 termos os 4 modos de vida são indicados. As grandes entidades 5 em número representam a criação primeira ou inicial do nascido por si mesmo. Elas têm sido colocadas amplamente em criaturas incorporadas incluídas no mundo de vida. Os corpos de todas as criaturas incorporadas são derivados da terra. Os líquidos orgânicos são da água. Seus olhos são citados como derivados da luz. Prana, Apana e os 3 outros ares vitais têm o vento como seu refúgio. E, por fim, todas as aberturas desocupadas dentro delas tais como as narinas, as cavidades do ouvido, etc., são do espaço. Nos pés das criaturas vivas está Vishnu. Em seus braços está Indra. Dentro do estômago está Agni desejoso de alimento. Nos ouvidos estão os pontos do horizonte ou da bússola representando o sentido de audição. Na língua está a fala que é Sarasvati. O comentador explica que o objetivo deste verso é mostrar que a visão yoga da alma, sendo somente o desfrutador, mas não o ator, não é correta. Por outro lado, a visão Sankhya da alma, não sendo o desfrutador nem o ator, é verdadeira. As divindades, permanecendo nos vários sentidos, agem e desfrutam. É por ignorância que a alma atribui a si mesma seus prazeres e suas ações. Os ouvidos, pele, olhos, língua e o nariz formando o 5º, são citados como os sentidos de conhecimento. Estes existem para os propósitos de percepção de seus respectivos objetos. Som, toque, forma, gosto e cheiro formando o 5º, são os objetos dos 5 sentidos. Esses devem sempre ser considerados como separados ou independentes dos sentidos. Como o cocheiro colocando seus corcéis bem domados ao longo dos caminhos que lhe agradam, a mente coloca os sentidos ao longo das direções que lhe agradam. A mente, por sua vez, é empregada pelo conhecimento situado no coração. A mente é o senhor de todos os sentidos em relação a empregá-los em suas funções e guiá-los ou reprimi-los. Similarmente, o conhecimento é o senhor da mente por empregá-la e guiá-la ou reprimi-la. Os sentidos, os objetos dos sentidos, os atributos daqueles objetos representados pela palavra natureza, conhecimento, mente, os ares vitais, e jiva moram nos corpos de todas as criaturas incorporadas. O que se quer dizer por os objetos dos sentidos residindo dentro dos corpos de criaturas vivas é que, como o comentador explica, seus conceitos existem na cavidade do coração provavelmente, mente de modo que quando necessários ou requeridos, eles aparecem perante a visão da mente. O corpo dentro do qual o conhecimento mora não tem existência real. O corpo, portanto, não é o refúgio do conhecimento. A natureza primordial Prakriti, tendo os 3 atributos de bondade e paixão e ignorância, é o refúgio do conhecimento, o qual existe somente na forma de um som. A alma também não é o refúgio do conhecimento. É o desejo que cria o conhecimento. O desejo, no entanto, nunca cria os 3 atributos. O homem de sabedoria, capaz de subjugar seus sentidos, contempla o 17º, isto é, a alma, como cercada por 16 atributos, em seu próprio conhecimento pela ajuda da mente. A alma não pode ser vista com a ajuda do olho ou com aquela dos todos os sentidos.
Transcendendo todos, a alma se torna visível somente pela luz da lâmpada da mente. Desprovida das propriedades de som e tato e forma, sem gosto e cheiro, indestrutível e sem um corpo grosseiro ou sutil e sem sentidos, ela é todavia vista dentro do corpo. E manifesta e suprema, ela mora em todos os corpos mortais. Seguindo a orientação do preceptor e dos Vedas, aquele que a contempla após a morte se torna o eu de Brahma. Aqueles que possuem sabedoria olham com um olhar igual para um Brahmana possuidor de conhecimento e discípulos, uma vaca, um elefante, um cachorro, e um Chandala, pois tais homens veem Brahma em todas as coisas. Transcendendo todas as coisas, a alma mora em todas as criaturas móveis e imóveis. De fato, todas as coisas são permeadas por ela. Quando uma criatura viva vê sua própria alma em todas as coisas, e todas as coisas em sua própria alma, é dito que ela alcançou Brahma. Alguém ocupa aquele tanto da alma suprema que é proporcional ao que é ocupado em sua própria alma pelo som védico. Os Vedas ensinam que tudo é a alma de alguém. A extensão a qual alguém consegue perceber isso é a medida de sua obtenção de Brahma. Se alguém pode perceber isso completamente, ele alcança Brahma completamente. Se parcialmente, seu alcance de Brahma também é parcial. Aquele que pode sempre perceber a identidade de todas as coisas com seu próprio eu indubitavelmente obtém imortalidade. Os próprios deuses ficam estupefatos no caminho daquele homem sem rastro que constitui ele mesmo a alma de todas as criaturas, que é dedicado ao bem de todos os seres, e que deseja alcançar Brahma, que é um refúgio final de todas as coisas. O rastro de tal pessoa, é dito, é tão invisível quanto os céus. O comentador explica que os próprios deuses ficam estupefatos em relação ao objetivo que tal homem procura, o objetivo, é claro, sendo Brahma. De fato, o caminho que é seguido pelos homens de conhecimento é tão visível quanto aquele de aves no céu ou de peixes na água. O tempo, por seu próprio poder, cozinha todos os entes dentro de si mesmo. Ninguém, no entanto, conhece aquele Brahma no qual o tempo, por sua vez, é ele mesmo cozido. Aquele do qual eu falo não está em cima, ou no meio ou embaixo, ou em direção transversal ou em qualquer outra. Aquele é para a entidade tangível. Ele não é para ser encontrado em algum lugar. Por meio disso o orador diz que Brahma não é para ser encontrado em algum lugar específico por mais que sagrado. Todos esses mundos estão dentro daquele. Não há nada nesses mundos que exista fora dele. Mesmo se alguém siga em frente incessantemente com a velocidade de uma flecha impelida pela corda do arco, mesmo se ele siga com a velocidade da própria mente, ele ainda não alcançará o fim daquele que é a causa de tudo isso. Porque Brahma é infinito. Aquilo é tão bruto que não há nada mais bruto. Suas mãos e pés se estendem por todos os lugares. Seus olhos, cabeça e face estão em todos os lugares. Seus ouvidos estão em todos os lugares no universo. Ele existe submergindo todas as coisas. Ele é menor do que o menor, ele é o coração de todos os entes. Existindo, sem dúvida, ele ainda é imperceptível. Indestrutível e destrutível, estas são as formas duais de existência da alma suprema. Em todas as entidades móveis e imóveis a existência que ela manifesta é destrutível. Enquanto a existência que ela manifesta em Chaitanya é celestial, imortal e indestrutível. Embora o Senhor dos seres existentes móveis e imóveis, embora inativa e desprovida de atributos, ela entra, todavia, na bem conhecida mansão de 9 portas e se torna engajada em ação. Homens de sabedoria que são capazes de ver a outra margem dizem que um não nascido ou a alma suprema vem a ser investido com o atributo de ação por causa de movimento, prazer e dor, variedade de forma, e as 9 posses bem conhecidas. O sentido é que a alma residindo dentro do corpo é idêntica à alma suprema, e somente homens de sabedoria sabem disso. Aquela alma indestrutível que é citada como investida com o atributo de ação é nada mais do que aquela alma indestrutível que é citada como sendo inativa. Uma pessoa de conhecimento, por alcançar aquela essência indestrutível, desiste para sempre de vida e nascimento.